Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Olá, muito boa tarde, 14 horas mais 11 minutos. E vamos nós com mais uma edição do Justiça na Tarde, neste dia 19 de junho de 2019. Estamos, portanto, na véspera de um feriado. E com certeza também no feriado você vai acompanhar a edição do Justiça na Tarde. Já está convidado, tá bem? E hoje o assunto que nós vamos abordar é um assunto que, com toda certeza, já domina praticamente boa parte do conhecimento da população brasileira. Nós estamos falando aqui da troca de mensagens, ou seja, utilizando aí a tecnologia da informação, muitos utilizando aí os aparelhos celulares para trocar aí as suas mensagens. E é claro, né? Tem mensagem e também tem mensagem. Tem aquela que termina, portanto, aí ofendendo uma das partes e, com certeza, tem provocado muito debate, muita discussão em torno dessa questão. E, como sempre, o objetivo do programa é levar para você a informação, esclarecer dúvidas e outros detalhes. Então, para você, inclusive, participar conosco, daqui a pouco nós vamos passar o número do WhatsApp, como também o número do telefone, para você estar sempre interagindo com o programa, interagindo também com os convidados, tá bem? Convidados, convidadas. E o assunto, como eu disse, repito, quem tem a imagem denigrida com ofensas nas redes sociais precisa esperar o fim do processo para requerer a retirada do conteúdo do portal de busca? É uma questão que vamos buscar aqui o conhecimento. E já está conosco a doutora Ana Paula Siqueira. A doutora Ana Paula Siqueira, ela fala conosco de São Paulo, é advogada, especializada no direito digital e também vai nos orientar sobre essas questões de bullying. Doutora Ana Paula, boa tarde. Muito obrigado a senhora por atender a Rádio Justiça. Obrigada, Walter, e obrigada a todos os amigos da Rádio Justiça. É sempre um prazer conversar sobre educação digital e direito digital com vocês. Pois não, muito obrigado a senhora. Pois bem, indo aqui direto ao ponto, doutora Ana Paula, inclusive motivou aí a produção para que pudéssemos então levar ou tornar público este assunto ou reforçar ainda mais este assunto, que é justamente a troca de ofensas ou a ofensa direta com a utilização das redes sociais. Ou seja, quando fica naquela expectativa, a ofensa aconteceu e quando ganha, portanto, aí espaço na mídia, está sempre sendo citado ali qual foi o tipo de ofensa. Enfim, quando a pessoa busca a justiça e ganha, portanto, na justiça o direito de ver aquela ofensa retirada, portanto, do portal. Quer dizer, é necessário esperar o fim do processo ou pode, de alguma forma, requerer a retirada mesmo quando dá entrada no processo? Por favor. Então, Walter, geralmente quando existe ofensa à moral, ao decoro, ou ainda divulgação de imagens de forma que a vítima não consentiu com essa divulgação, né, é possível, dentro do nosso ordenamento jurídico, a retirada, né, por pedido de tutela antecipada, ou seja, a parte faz esse pedido para o juiz e fala: olha, juiz, isso aqui é uma inverdade, né? Isso não está correto, isso está atacando a minha honra, a minha moral, o meu decoro, porque liberdade de expressão é uma coisa e ofensa é outra. E aí se pede para que o juiz antecipe os efeitos dessa sentença e peça para esse provedor de conteúdo, é importante que a parte coloque o link, né? O link ou a URL para que o juiz possa fazer a remoção de conteúdo. E aí ele faz essa remoção com base na indicação das informações feitas pela parte. E aí se antecipa os efeitos da sentença nesse sentido, para que a vítima não sofra, né, ad eternum, os efeitos da demora.
E nisso o judiciário brasileiro tem sido bastante eficiente em aplicar o Marco Civil da internet. Ainda tem gente que acha que o território das redes sociais é um território sem dono, onde ali pode tudo e que quem postou jamais será um dia identificado. Ainda tem esse tipo de pensamento, doutora Ana Paula? Infelizmente, Walter, é por isso que nós batemos tanto na tecla da educação digital. Sim. E educação digital e cidadania começa onde? Dentro da escola, né? E eu faço bastante palestra para crianças e para adolescentes e eles são os que melhor entendem. Então você pode falar de uma forma lúdica, de uma forma mais suave, mas eles sabem muito bem injúria, calúnia, difamação, ameaça, constrangimento ilegal. Eles são os que melhor recebem as informações. Mais difícil mesmo é educar os pais. Porque a criança já nasce já conhecendo aí essa mecânica, essa dinâmica, não é, doutor? Pelo menos o que se diz por aí, né, doutora Ana Paula? E assim, você pode fazer tudo isso de uma forma bem lúdica, bem suave, sim, né? Uhum. Eles sabem muito bem o que acontece, explicando, né? Quando você xinga o seu colega no grupo do WhatsApp, né? Sim. Que hoje está lá, está documentado. Diferente da minha época, da sua, essas crianças estão indo para a sala de aula com o celular na mão. E, obviamente, que o bullying, ele não fica dentro da escola, ele continua no grupo do WhatsApp das 8 da noite até de madrugada. Uhum. Então, o que nós vemos e dos casos que recebemos aqui de cyberbullying e de crimes virtuais, eles ocorrem nesse período da madrugada. Justamente por quê? Porque os pais não fazem a supervisão de celulares e, obviamente, porque muitas vezes não conhecem, não dão a ferramenta digital para a criança, para o adolescente e sequer sabem como que essa ferramenta funciona. É onde a criançada dá o maior baile nos pais, né, doutora? Quer dizer, seria interessante antes, então, do pai dar essa ferramenta para o filho, primeiro ele aprenda realmente a manusear, a conhecer a dinâmica, até mesmo para, no bom sentido, ser passado para trás pela meninada? Não, isso é muito importante e é por isso que esse programa da Rádio Justiça ele é tão valioso, porque está trazendo para a população informações não só sobre a tecnologia, mas sobre o direito. E aí os tribunais brasileiros estão mostrando também para os pais que a justiça se aplica hoje nas varas da infância e da juventude, as crianças sim estão respondendo, os adolescentes estão sim respondendo nas varas da infância e da juventude, e quando o ato ilícito vai na área civil, os pais sim estão pagando indenizações muito altas, tá? Que variam de 8 mil até 2 milhões de reais. Nossa! Então, dependendo do caso. Então, o judiciário está aplicando a lei, está aplicando não só a lei civil, como também a lei penal, e não está se eximindo do seu dever de entregar o direito àqueles que estão solicitando uma resposta. Ou seja, uma criança, então, que na sua inocência faz uma postagem, pode até não entender que seja ofensiva, mas o outro lado entendeu que sim. E esse assunto chega na justiça. A justiça toma as providências e condena o pai de quem postou a pagar por este fato? Seria isso, doutora Ana Paula? Exatamente, porque a lei civil determina que os pais respondem civilmente quando a criança está sob a sua guarda e vigilância. Então, os pais vão pagar se no momento do ato ilícito a criança está sob a guarda e vigilância daquele pai ou daquela mãe. Obviamente que se ela cometeu um ato ilícito sob a guarda e vigilância da escola, a escola sim vai ser responsável por isso. Porque ela está sob a guarda e vigilância dela, aquele menor. Então, é por isso que nós insistimos tanto que a Lei 13.185 de 2015, que é a lei do bullying, precisa ser implementada em todas as escolas, sob pena dessa escola estar fornecendo
um serviço defeituoso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Entendo. Quer dizer, não faz tanto tempo assim, doutora Ana Paula, só que não foi do meu tempo, doutora Ana Paula, quando tinha as escolas de datilografia, onde ali a pessoa aprendia a manusear aquele equipamento que era parecido como a última tecnologia do mundo, né? Olha como é bacana aprender a escrever, enfim. Só que hoje, falar para uma criança o que é uma máquina de datilografia, praticamente ninguém, a meninada não vai saber, a não ser caso encontre uma peça no museu e ali é explicado a ela que ali seria o avô, portanto, do teclado, de hoje de um computador, algo parecido. Mas onde é que eu quero chegar? Quando a pessoa se matriculava, portanto, para poder fazer o curso de datilografia, ela saía dali craque na profissão de ser um datilógrafo ou uma datilógrafa. E havia um concursos públicos. Eu estou fazendo essa colocação aqui, muita gente nem sabe o que era uma escola de datilografia. Mas a pergunta é a seguinte, quer dizer, hoje tem escola para se aprender, no caso, a manusear um computador, conhecer, portanto, os seus programas. Enfim, se existe também a preocupação desses cursos de ministrarem a educação digital aliada também à cidadania, doutora Ana Paula? Hoje, até você estava comentando das escolas de datilografia, hoje o que a gente tem é dedão-grafia, né? Que é só no dedão, porque todo mundo digita, né? Exatamente. E assim, até você vê que uma pessoa é idosa se ela está com o telefone na orelha, se a pessoa é nova, ela está digitando, né? Com certeza. Então, é justamente isso. Aí você começa a ver as gerações de acordo com a posição do celular no corpo da pessoa. Mas o que acontece? Isso que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como a Lei do Bullying, exigem que toda escola, tá? Eu vou ampliar um pouquinho mais. Todas as instituições de ensino, tá? Para ficar mais amplo, então não é só escola. Todas as instituições de ensino, clubes e agremiações recreativas têm que ter programas de combate ao bullying. Sim. E de projetos específicos para quê? De cultura de paz. Então, a lei já fez essa imposição. É muito importante também esclarecer que, por falta de informação, os administradores de escolas, de clubes e de agremiações recreativas sequer sabem que isso é uma obrigação legal. E aí, tudo isso, infelizmente, acaba terminando no judiciário. Por quê? Essas pessoas não prestam informações, são muito poucas escolas, instituições de ensino que têm programas de compliance escolar, né? Porque muitas vezes a escola acha que compliance é o programa anticorrupção que vale só para empresa gigante. Isso não é verdade. O compliance, o to comply, que é estar de acordo com a lei, tem que começar dentro do estabelecimento de ensino, qualquer um que seja. Dentro do clube, dentro da agremiação recreativa. Porque o dever da escola é informar. A formação, a criação é dos pais. O dever de informar é do estabelecimento de ensino. Se ele não informa, mais uma vez, ele está descumprindo a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é o artigo 12, inciso 9 e 10, e descumprindo a Lei do Bullying. Que ele tem que fazer um programa sério e correto nos termos do artigo 4º da Lei do Bullying. Quer dizer, os pais sabem disso, até mesmo com propriedade, para poderem realizar uma cobrança, caso se constate que naquela escola do filho ou da filha isso não está ocorrendo, ou seja, essa parte da lei está sendo burlada, doutora Ana Paula? Infelizmente, os pais só descobrem que a escola deles precisa ter isso ou quando o filho dele é vítima, ou quando o filho dele é agressor, ou quando ele está escutando um programa como esse. Sim. Então, é nesse momento que eu agradeço profundamente essa oportunidade de poder falar de educação.
educação, de pedagogia ligada ao direito, né? E esse é um papel que o Poder Judiciário tem feito em diversas decisões, que é um papel muito bonito, que não é só aplicar a lei, mas muitas vezes colocar o quê? O papel educacional dentro das decisões. Isso sim é transformação, não de cultura social, não é só aplicar a lei. E quando um magistrado faz isso, e vários têm feito isso com muita beleza e com muita propriedade, isso sim é transformação de cultura de violência em cultura de paz. Uhum. Mas as escolas, por sua vez, elas têm gente preparada para realizar essa função, essa missão ou essa determinação judicial, doutora? Infelizmente, a maior parte das escolas não tem, porque sequer sabem da obrigação legal delas. Então, quando a escola, sim, coloca um programa de compliance, ela entende que cada um tem o seu papel, então ela sabe exatamente o que fazer num caso de bullying, num caso de cyberbullying ou num caso de um incidente digital puro e simples. Mesmo porque o cumprimento da lei, ele não advém só de boas intenções. A escola, quando está tomando conta de crianças e de adolescentes, ela precisa documentar cada ato dela quando está prestando essa assessoria e esse atendimento às famílias, a família da vítima e a família do agressor. Perfeito. Bom, a outra questão que eu avanço com a senhora, me permita, doutora Ana Paula, quando a senhora fala que hoje a criança praticamente está em sala de aula de posse do seu celular. E num tempo não tão distante assim, era proibido criança entrar com o celular, portanto, ou portar o celular entre os seus objetos escolares. Enfim, essa questão já está, de certa forma, pacificada, ou já compreende que o celular não deixa de ser uma ferramenta que pode ajudar o aluno, ele sendo realmente muito bem orientado, porque no celular ali também tem a parte do mal, que se a pessoa não estiver realmente muito bem orientada, pode inclusive fugir da função bonita que é o aprendizado positivo, ele aprende outras coisas que realmente não convém. Ou seja, essa questão do celular em sala é saudável, não é saudável? No campo pedagógico, no campo educacional, qual é o ponto de vista da senhora? Eu acredito que não existe metodologia pedagógica certa ou errada, né? Existem diversas vertentes e cada uma delas, e cada pai e cada mãe escolhe a escola de acordo com o método pedagógico que acredita que é melhor para o seu filho. Por isso que a questão de você colocar ou não colocar o celular dentro da sala de aula é uma opção pedagógica. Sei. Só que, na qualidade de opção pedagógica, aí a gente tem o lado jurídico da questão. Você vai fazer a sua opção pedagógica, mas você tem que regulamentar como é a regra do jogo. Então, qual é o momento... Porque eu tenho clientes que basicamente falam, dentro da minha escola não entra celular. Sim. Essa escola está errada? Não, é só uma opção pedagógica dela. Tá? Então, hoje tem escolas no Vale do Silício, onde até estudam os CEOs do Google, Microsoft, Adobe, onde as crianças não têm acesso a tecnologia nenhuma até os 14 anos de idade. Então, é uma opção pedagógica. Não é certa nem errada, é só uma opção pedagógica. Agora, quando a escola vai fornecer, pode usar o celular? Pode. Quando? Como? Você vai liberar a rede Wi-Fi? Sim. De que forma? Então, é importante que a escola tenha o compliance escolar justamente porque precisa de termos específicos, regulamentos específicos e regras claras para alunos, professores e pais de como será usada a tecnologia dentro de sala de aula. Agora, doutora Ana Paula, como é realmente ministrar uma palestra para um grupo de adolescentes, crianças que estão ali com o seu mundo virtual ao seu alcance e tendo ali tudo aquilo que lhe interessa? Como é que é justamente chamar a atenção
desse contingente da população, numa palestra ministrada pela doutora Ana Paula, e que com certeza uma palestra muito interessante, muito proveitosa e, acima de tudo, muito educativa. Como é realmente parar ou tirar a atenção desse adolescente, dessa criança, do seu mundo virtual e prestar atenção naquilo que, com toda certeza, vai fazer com que ela tenha mais conhecimento, acima de tudo, no campo educacional, para, evidente, também não causar problemas que terminam chegando até os pais e os pais precisam, então, arcar com a responsabilidade. Olha, é um momento maravilhoso, porque isso eu falo de todas, isso 100% das palestras que eu dei até hoje, eu tenho a atenção deles, full time. Então, diferente dos pais. Então, assim, eles se envolvem no tema de uma forma que é difícil a gente terminar a palestra. Então, é difícil a gente ter, a parte das perguntas não para. Então a gente deixa um tempo considerável até para as perguntas, que vai de 30 a 40 minutos, porque eles querem saber tudo. Então uma das coisas que a gente vê desse jovem é 95% deles recebem a interpretação da lei muito bem, querem entender mais e querem aplicar a lei por empatia e por respeito ao próximo. E é uma das coisas que eu percebo é que 5%, uma pequena parte, felizmente, querem entender a lei, querem saber a lei, com o único exclusivo receio de ir para a cadeia ou de pagar a indenização. Olha! Uhum. Então, isso, porque o que se vê a maior parte das pessoas, dos jovens, recebe muito bem pela empatia. E 5% quer entender porque ou ele não quer ir preso ou ele não quer pagar a indenização. Uhum. Realmente... Então, das duas formas eu tenho a atenção deles. Entendo. E a senhora consegue concluir tranquilamente, então, a palestra? Olha, tranquilamente não, porque eles vão ainda perguntando até eu chegar no meu carro. Isso é muito bom, né, doutor? Esse grau de interesse realmente é muito interessante, até porque esta ferramenta digital, ela, a cada dia, ela traz, portanto, aí uma novidade, para muitos ainda é um mundo desconhecido, e essa criançada que, com toda certeza, vai, de alguma maneira, fazer com que haja uma pacificação maior diante dessa questão. Até porque hoje em dia, infelizmente, ainda é comum as ofensas que terminam chegando aí entre as pessoas adultas, causando realmente até mesmo tragédias por conta disso. Então é investir nessa criançada e não perder de vista também os adultos com as orientações, até porque essa é o tipo da ferramenta que chegou e não tem volta, né, doutora Ana Paula? Não, agora as ferramentas elas vão se aprimorar, os aplicativos vão mudar, mas a natureza humana é a mesma, né? Então é por isso que o Shakespeare é maravilhoso, por isso que as tragédias greco-romanas são maravilhosas, né? Porque o ser humano não muda. Então o amor, a benevolência, a caridade continuam da mesma forma que a intriga, a inveja, a traição e a fofoca também continuam. Então a grande questão é, a gente tem que educar o ser humano para que ele seja melhor independentemente da tecnologia. Porque ela vai mudar, vai aprimorar, mas o ser humano continua o mesmo. É muito interessante esse trabalho que a senhora desenvolve no campo da educação digital, porque hoje o que a gente tem percebido é que até mesmo no campo das políticas públicas ou do poder público, quando ele faz realmente de forma positiva, vamos supor, ele faz com que quem está no logradouro público tenha, portanto, o benefício de ter ali um Wi-Fi para poder utilizá-lo enquanto estiver ali esperando um ônibus, por exemplo, caso este equipamento esteja numa estação rodoviária. Contudo, quer dizer, a festa é feita, todo mundo realmente gosta, mas não tem nenhum contraponto no sentido de falar, o Wi-Fi está aí, mas
respeite a lei, respeite o direito do outro. Então seria interessante fazer esse tipo de casamento, ou seja, estou ali facilitando o trabalho de muita gente, que agradece inclusive, mas também não seria interessante que agregado a este ponto, que venha também o outro ponto, que é o ponto ligado com a educação digital, doutora Ana Paula? Isso é muito importante que se invista em políticas públicas. Justamente para quê? Para fornecer mais educação digital, né? Não só nas escolas, né? Mas, obviamente, educação digital de qualidade nos órgãos públicos. Então, são muito poucos que têm cartilhas explicativas sobre os riscos da internet, sobre como utilizar com segurança. Enfim, eu acho que precisa se trazer mais informação e mais explicação, não só para as crianças, mas também para os adultos. Tá, muito bem. Doutora Ana Paula Siqueira, advogada especializada no direito digital. Foi um prazer ter feito a entrevista com a senhora, agradecemos muito pela atenção e já fica o convite aí sempre posto para, caso a senhora tenha disponibilidade de tempo, voltar a falar mais conosco a respeito do assunto. Tá bom, doutora Ana Paula? Muito obrigada, Walter. E fica também o convite para você e para os nossos amigos da Rádio Justiça, quando quiserem escutar uma palestra aqui em São Paulo, por favor. Será um prazer. Será um prazer. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Um grande abraço, bom feriado para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. São 14 horas mais 37 minutos. Seguimos em frente com o Justiça na Tarde. Você também pode participar conosco. Pode interagir, pode formular a sua pergunta e também, tanto a sua pergunta pode ser de texto ou então de voz, ou então um ponto de vista que você queira abordar, que nós iremos ter o maior prazer de difundi-lo aqui no nosso Justiça na Tarde. Tá bem? O contato com o programa, você pode vir através do WhatsApp, que é o 61 99975 8140. Vou repetir, 99975 8140. Ou então você pode também fazer o contato direto aqui com o nosso estúdio, que é o 61 3217 3974. Pois bem, nós já estamos ao telefone com o presidente da SaferNet Brasil e coordenador da Central Nacional de Crimes Cibernéticos. Está conosco, portanto, o presidente Tiago Tavares. Fala conosco direto de Salvador. Presidente, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela atenção com a emissora. Boa tarde. Muito boa tarde, Walter Lima, ouvintes da Rádio Justiça. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra falar com você. O prazer é todo nosso, também a honra também é toda nossa, presidente. Pois bem, crimes cibernéticos, ou seja, de que forma esse assunto acontece aqui no nosso país? Me lembro que há tempos que estamos tendo o prazer de conversar com o senhor, quer dizer, o volume de crimes cibernéticos tem crescido. E se cresceu porque tem brechas que ainda não foram possíveis de serem sanadas, enfim, nessa magnífica tecnologia, que hoje, de alguma forma, o mundo todo está aí a operar, presidente Tiago Tavares. Walter, o desafio tem se complexificado ao longo do tempo, né? A gente já tem leis no Brasil, não é um problema, eu diria, legislativo, já existem os crimes que são praticados na internet, normalmente são crimes comuns, mas que são, que a tecnologia ela é usada como um novo instrumento, seja para execução, seja para o planejamento, de ações criminosas que já estão previstas na legislação. E existem situações novas, né, que surgem, como de vazamento de dados, né, invasões de dispositivos, todo esse debate sobre desinformação online, né, que tem a internet, ela, várias ferramentas, redes sociais, aplicativos de troca de mensagens, têm sido utilizados cada vez com mais frequência para espalhar desinformação, e esse é um problema que tem atingido não só autoridades públicas, mas tem implicações na área de saúde. Então, campanhas de vacinação, por exemplo, foram prejudicadas por ações de desinformação, conteúdo que procura disseminar boatos sobre vacinas, sobre medicamentos. Recentemente houve
uma onda de mensagens atribuindo ao bicarbonato de sódio ações terapêuticas em relação ao câncer. Quer dizer, são conteúdos falsos, conteúdos fraudulentos que acabam se disseminando na internet, muitas vezes amplificados por robôs, amplificados por outros instrumentos de automatização e que acabam causando um dano real, né? Um dano real à população que é bombardeada aí por esse tipo de conteúdo falso, que é propositadamente criado com esse objetivo, né? De desinformar as pessoas e prejudicar políticas públicas. Então, são desafios novos que nós não tínhamos há 2, 3 anos atrás. E certamente é necessário aí um trabalho, um investimento forte na área da educação para conscientizar o usuário a como usar adequadamente as ferramentas. Todo esse debate agora sobre o vazamento de dados trouxe à tona a importância da verificação em 2 etapas. O que é isso? É uma maneira de você configurar o seu aplicativo, aplicativos como o WhatsApp, como o Telegram, de modo a evitar um tipo comum de golpe, que é a clonagem do chip de celular. E a maioria das pessoas, certamente a maioria dos ouvintes da Rádio Justiça, talvez não estejam atentos a isso, que é muito fácil clonar o chip de um celular, e existem formas de fazer isso que custam 30, 40, 50 reais pela internet. Então, a maneira que você tem de se proteger disso, certamente não é por meio de lei. A lei ela já criminaliza a interceptação ilegal de telecomunicações. Mas a maneira técnica de se proteger em relação a isso é ativar a verificação de 2 etapas no seu aplicativo. Basta você ir em configurações, clicar em ajustes, e aí tem lá privacidade, autenticação e verificação em 2 etapas. E você ativa isso, recebe um código SMS para poder cadastra uma senha, vai receber um código de ativação, e aí, feito isso, você está protegido, por exemplo, em relação a esse tipo específico de crime, né, de violação. Mas existem outros, né? A desinformação, a melhor forma de você combater a desinformação é com informação verdadeira, com informação, com jornalismo de qualidade, como esse que você faz na TV, na Rádio Justiça, e levando informação de qualidade para os seus ouvintes e estimulando o pensamento crítico, né, e a avaliação criteriosa aí das informações que circulam pela internet. Quer dizer, o senhor apontou realmente muito bem, já que hoje o debate posto é essa questão do vazamento e também da invasão de dados. E o senhor nos traz, portanto, aí um meio de poder fortalecer a segurança de se evitar que o chip venha a ser, portanto, clonado. Agora, esse é o tipo de informação que, de alguma forma, é bem difundido, ou seja, os meios de comunicação, de alguma forma, eles poderiam, de alguma maneira, prestarem essa utilidade pública em favor da população que ainda desconhece esse ponto importantíssimo, até mesmo para que as pessoas tenham mais privacidade, mais segurança e também menos aborrecimento, presidente? Sem dúvida, Walter. Eu diria que nunca a imprensa, o jornalismo profissional foi tão importante e necessário como agora. Seja para esclarecer essas ondas de desinformação e os boatos que circulam nas redes sociais, seja para trazer informações de interesse público e de informações de serviço, de como a população ela pode, né, usar as ferramentas que já existem de uma forma mais segura. E muitas vezes as pessoas simplesmente se limitam a instalar os aplicativos. A maioria dos usuários não leem sequer os termos de uso daquele aplicativo, e a maioria também não se preocupa em configurar adequadamente os aplicativos, as ferramentas de privacidade, etc. E acabam se expondo a determinados riscos que poderiam ser evitados. Não é por força da lei que nós vamos conseguir resolver isso. É por uma mudança de cultura, uma cultura voltada em que tenha uma atenção maior para a segurança da informação, para o uso seguro, para o uso ético, seguro e responsável da internet. Isso precisa ser ensinado desde os primeiros cliques, né? Desde a
isso se torna uma arma perigosa, né? Isso se torna um instrumento que pode gerar uma série de consequências indesejadas que vão desde as questões ligadas à honra, à sua própria imagem, né? Hoje, muita gente produz fotos da sua própria intimidade, acaba compartilhando esses nudes com outras pessoas e perdendo o controle sobre quem vai ter acesso a essas imagens da sua intimidade. E esse tipo de problema ele poderia ser evitado antes com medidas preventivas e com medidas tecnológicas, inclusive, que muitas vezes já estão à disposição, mas que a população não sabe usar ou não tem a devida consciência sobre a necessidade desse uso. E a imprensa, sem sombra de dúvidas, tem um papel importantíssimo em esclarecer a população sobre esses pontos. Nós estamos conversando com o presidente da SaferNet Brasil e coordenador da Central Nacional de Crimes Cibernéticos, o presidente Tiago Tavares. Agora, presidente, ainda que ao ponto onde as ofensas ainda continuam a acontecer nas redes sociais. E a pergunta é a seguinte: a parte ofendida, ela é obrigada a buscar na justiça o amparo para que o conteúdo seja excluído do portal de busca, ou existe um outro caminho, enfim, menos longo, para que essa providência seja tomada? Perfeito. Depende do conteúdo. Se o conteúdo for relacionado a calúnia, injúria, difamação ou mesmo ameaças, é necessário uma ordem judicial para garantir a exclusão desse conteúdo. Isso se deve, isso se deve em razão da lei. Né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é uma lei que está em vigor desde 2014 e que estabelece direitos e deveres de usuários e plataformas e provedores de internet no Brasil, ele estabelece que o provedor ele só estará obrigado a remover um conteúdo se houver uma ordem judicial determinando a exclusão daquele conteúdo. Isso se deve, a motivação é para proteger a liberdade de expressão, uma vez que seria muito difícil o provedor se colocar na condição de árbitro da verdade e, de alguma forma, arbitrar, né, se aquele conteúdo é uma calúnia, uma injúria, se é verdade, se é mentira. Então, essa atribuição ficou delegada ao Poder Judiciário, inclusive por força de lei. Acontece que, se o conteúdo dizer respeito a conteúdo da intimidade própria do usuário, o próprio Marco Civil da Internet, no artigo 21, que trata de conteúdo de nudez, ele estabelece um mecanismo rápido e célere e que independe de ordem judicial. Ou seja, basta que o usuário que teve as suas imagens de nudez vazadas na internet, ele notifique extrajudicialmente o provedor, e a maioria dos provedores já disponibilizam formulários online, onde essa notificação pode ser encaminhada de forma rápida e sem a necessidade de advogado, sem a necessidade de ingressar em juízo. Basta preencher o formulário, mandar uma cópia do seu documento de identidade, provar que aquela imagem é sua e esse conteúdo ele é removido em questão de horas. Então, é um processo célere, rápido, que não tem custo algum e pode ser feito diretamente pelo usuário ofendido. E quando se trata de conteúdo de ódio, ou conteúdo que envolve crianças e adolescentes, a maioria das plataformas não aceita esse tipo de conteúdo. Então, basta reportar esse conteúdo para a plataforma, usando ali os mecanismos disponíveis de denúncia das próprias plataformas, e normalmente esse conteúdo é removido por violar as políticas de uso da maioria das plataformas. E se o usuário que foi vítima dessa situação quiser que haja uma investigação, não conseguir remover o conteúdo relacionado a ódio, por exemplo, e quiser que seja feita uma investigação para apurar a autoria, ele pode fazer uma denúncia anônima no www.denuncie.org.br. Essa denúncia ela será analisada pelo Ministério Público Federal, que adotará as medidas judiciais cabíveis, não só para remover o conteúdo, mas também para investigar a autoria
de quem postou aquele conteúdo, para que seja responsabilizado na forma da lei. Lembrando que racismo no Brasil é crime inafiançável e prescritível e a pena vai de 3 a 5 anos de reclusão e multa. Agora, para poder fazer essa comunicação, que o senhor citou aí, o site onde se faz e encaminha esta mensagem, é preciso ter a contratação ou o trabalho de um operador do direito, no caso, um advogado, ou a própria parte ofendida, ela pode tomar essa providência? Em se tratando de calúnia, injúria ou difamação, é necessária a constituição de um advogado ou defensor público, tendo em vista que a própria legislação ela estabelece que esse é um crime de ação penal privada, ou seja, que depende de uma manifestação, do registro da ocorrência pela parte ofendida. Isso não impede, evidentemente, que o ofendido ele possa comparecer a uma delegacia, de preferência uma delegacia especializada na repressão a crimes cibernéticos. Existem cerca de 12 delegacias especializadas hoje nas capitais do país, nas principais capitais, e lá registrar um boletim de ocorrência e solicitar ao delegado ou à autoridade policial de plantão que faça essa notificação, que envie essa notificação para o provedor. Agora, se houver interesse da parte ofendida em buscar reparação por danos morais ou danos materiais, se houver, e quiser a parte ofendida ter garantias de que o provedor removerá o conteúdo, ela terá que buscar uma ordem judicial. E para isso, ela terá que constituir um advogado ou defensor público. Agora, presidente Tiago Tavares, existe algum método, algum mecanismo que de alguma forma dificulta ou impeça realmente que aconteça um dublê de chip, ou seja, que o chip alheio venha a ser copiado e utilizado pela parte que cometeu esse delito? Existe alguma maneira de fazer um bloqueio e evitar que isso aconteça? Olha, existem formas de mitigar isso, de reduzir o risco. O que o usuário pode fazer, a principal medida que o usuário pode fazer é ativar o duplo fator de autenticação, a verificação em 2 etapas. Se ele faz isso, e é muito simples fazer, todos os aplicativos, provedores de e-mail, de redes sociais, já oferecem isso gratuitamente, basta ir lá nas configurações de segurança e privacidade e procurar por verificação em 2 etapas. E aí você ativa isso, segue as instruções e você vai estar protegido. Agora, em relação a evitar a clonagem de chip, isso depende de uma maior fiscalização das próprias operadoras de telecomunicações, porque muitas vezes essa clonagem de chip ela acontece com a participação de funcionários da operadora de telecomunicações. Lembrando que essas empresas são gigantes, elas têm 30, 40, 50 mil funcionários. E às vezes um ou outro funcionário acaba sendo cooptado por esses fraudadores, por esse esquema de clonagem de chip e ajudando e trabalhando ali para facilitar o golpe. Então, é importante aumentar a fiscalização interna, as regras de compliance e fiscalização interna das próprias empresas de telecomunicações. A Anatel também precisa e pode estar mais atenta a isso, e a polícia investigar as quadrilhas que se beneficiam e que lucram com esse tipo de golpe, né? Há quem entenda que utilizar um celular, por exemplo, na transmissão de dados, trocando mensagens, principalmente em determinados espaços, o risco é maior de ter, portanto, aí um problema de clonagem, né? O pessoal cita muito áreas de aeroportos. Tem fundamento isso, doutor Tiago? Tem fundamento, sim. São chamadas redes Wi-Fi públicas, as redes públicas de Wi-Fi. O que acontece? Quando você usa uma rede Wi-Fi aberta, você está exposto a que o tráfego de dados entre o seu celular ou o seu computador e o computador de destino, ele seja interceptado. E se esse tráfego ele não estiver criptografado, quem
quem fizer a interceptação vai conseguir ler o conteúdo. Então, imagine que você mandou um e-mail ou você acessou um site que não usa o protocolo HTTPS ou que não usa um protocolo SSL de e-mails encriptados. Aquele conteúdo do e-mail ou o conteúdo que você digitou no site, mesmo um login e senha, por exemplo, de um site que não esteja protegido por HTTPS, aquele login e senha passa a ser visível por qualquer usuário que esteja usando ferramentas específicas, chamadas SDIFER, né? São os farejadores de tráfego, ou seja, para interceptar aquele dado. E aí você fica vulnerável. Então, a forma que você tem de se proteger em redes públicas ou redes de Wi-Fi é você usar HTTPS, né? que são aquele cadeadozinho, né, que aparece no navegador, mostrando que você está navegando por meio de uma conexão segura e encriptada. A criptografia é a única forma que você tem para efetivamente se proteger da interceptação ilegal desses dados. Se você não estiver usando uma conexão encriptada, significa dizer que todo dado que trafega naquela rede, entre o seu terminal e os servidores, está visível, aberto e passível, portanto, de uma interceptação. Tá muito bem. Presidente da SaferNet Brasil e coordenador da Central Nacional de Crimes Cibernéticos, Tiago Tavares. É sempre um prazer conversar com o senhor para poder conhecer mais de perto o trabalho tanto da SaferNet como também da Central Nacional de Crimes Cibernéticos. Como fazer, doutor Tiago? Basta o nosso site, é o www.denuncie.org.br, é também um canal de denúncias, e o safernet.org.br. São dois sites onde o usuário pode buscar mais informações, e também o dia da internet segura.org.br é uma campanha que nós organizamos anualmente, e nesse site nós disponibilizamos materiais educativos, são mais de 30 cartilhas, inclusive para crianças e adolescentes, que estão disponíveis gratuitamente sobre diversos temas, como desde cyberbullying, questões de vazamento de luz, privacidade, proteção de dados, e isso está disponível para download gratuito, com autorização expressa para você reproduzir, copiar e ajudar a disseminar e distribuir essa informação. Eu aproveito, Walter Lima, para lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade e parabenizar pelo programa e dizer que é sempre uma honra e uma alegria muito grande poder conversar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça. Da mesma forma também. Muito obrigado, doutor Tiago. Até uma próxima oportunidade. Até breve. É isso. Nós vamos continuar com o Justiça na Tarde. Vem aí mais uma edição do nosso noticiário com o nosso Leandro Bezerra. Em seguida a gente volta e dá sequência ao programa. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.